devia ter paciência, que é uma senhora, meu. Você devia ter paciência porque você trabalha com o público, entendeu? Você trabalha, é uma senhora, você devia. Não é doendo, eu estou aqui sendo atendido, eu quero respeito aqui, entendeu? Eu não quero vir ser atendido por alguém e ouvir uma baixaria dessa aqui, não. Preste atenção no atendente. Ele está nervoso. O cliente reclama e ele retruca. Quem nunca teve essa experiência? Um momento de indisposição com um vendedor. Olha o tanto de gente que ouviu, você é um ignorante. Você deveria ter paciência. Como gerente, você deveria ter paciência com uma senhora dessa, tá? A cena, gravada com uma câmera de celular, aconteceu num restaurante de fast food em Osasco, na Grande São Paulo. O gerente teria destratado uma senhora. Um dos clientes, inconformado, discute com o funcionário. É uma senhora, você devia. Não é doendo, eu estou aqui sendo atendido, eu quero respeito aqui, entendeu? E o que dizer dessa outra situação, ainda mais constrangedora? Aqui, o vendedor e consumidor chegam às vias de fato. Segundo informações, o vendedor do carro em exposição estava prestes a fechar negócio, quando um outro cliente se aproxima e diz que conhece o carro e que o automóvel não presta. O cliente então desiste da compra, mas o vendedor não se aguenta e parte para cima do homem, que atrapalhou a sua venda. Já que a confusão foi dentro de uma agência bancária. Os consumidores estavam revoltados com a demora dos atendimentos. Irritada, uma das clientes começou a gravar. Mas o sistema é um problema de vocês, não é nosso. Estou com uma hora e meia aqui dentro. Rapidinho apareceu o gerente administrativo. E se você acha que todo mundo relaxa e está feliz numa churrascaria, se engana. Uma cliente não teria gostado do atendimento dos garçons, que não levaram desaforo para casa. Esse foi o resultado. O que você viu foram apenas alguns exemplos de clientes insatisfeitos com o atendimento recebido. Para eles, os funcionários deveriam ter tido outra postura. Neste outro episódio, um vendedor, segundo o consumidor, o teria julgado pela aparência. O vendedor se mantém calmo diante da acusação, mas o cliente não perdoa. Esse vendedor aqui, ó, esse rapaz aqui, tá o nome dele aqui no crachá, distratou a minha esposa, que está gestante, com a outra funcionária, dizendo para não perder tempo com a gente, discriminando porque a gente não ia comprar. Julgou pela cara, a gente ia comprar dois aparelhos. Por conta disso, ele perdeu a venda, vai perder o emprego, com certeza que isso aqui vai bombar. Você vai ver no programa de hoje como está essa relação nos estabelecimentos comerciais do Brasil. Pessoas que querem comprar e vendedores que precisam vender seus artigos. Mas para isso, conquistar o cliente é primordial. Mas nem sempre esse contato é amigável. Será que os consumidores estão mais exigentes ou são os prestadores de serviços que andam meio impacientes? Daqui a pouco você vai ver uma pesquisa que garante que consumidores pagariam a mais no produto por um atendimento melhor. Prefiro um bom atendimento do que você olhar e a pessoa estiver com cara fechada, sempre emburrada. Dá prazer em comprar. Ter prazer em entrar numa loja de calçados, de eletrodomésticos, de roupas, enfim, qualquer ramo e receber do vendedor um largo e acolhedor sorriso. Isso incentiva a compra. Faz com que o consumidor fique mais motivado a comprar. Você já foi influenciado pela simpatia do vendedor e só comprou porque ele era agradável? Mas e se o vendedor está com algum problema pessoal?
como ser gentil nessas horas. O vendedor ele tem que estar pronto, sempre com um sorriso no rosto, deixar os problemas em casa e vir trabalhar de coração aberto e mente vazia. Das lojas físicas para os atendimentos virtuais ou por telefone. Se o cliente tem sempre razão, como diria a frase, porque muitas vezes eles ficam pendurados ao telefone nos serviços de call center, sem que o problema seja resolvido. Complicado, hein? Na simulação, a funcionária perde a paciência com o cliente, mas na vida real não é menos complicado e nem tão engraçado. Você tá pensando que é fácil? Ficar em calceta aguentando cliente como o senhor? Que bom que o seu poste caiu, que o senhor ficou sem luz. Só assim o senhor vai ver a escuridão que essa vida é, tá? Não é fácil não estar aqui em calceta, esperando clientes como o senhor compreender uma informação que é tão fácil entender. Uma relação que precisa de parceria. Quando um consumidor entra numa loja, ele espera ter o melhor atendimento possível. Para o empresário ou funcionário, lhe resta dar toda a atenção para o cliente, conquistá-lo, ganhar sua confiança para que ele compre e indique seu estabelecimento a outros consumidores. Mas por que hoje existem tantas reclamações no mercado? O tema de hoje traz a polêmica de uma relação às vezes delicada. Clientes versus vendedores. Você já foi maltratado num estabelecimento comercial? Conhece alguém que já passou por isso? Atendimento no comércio está deixando a desejar. Má vontade, efeito da baixa remuneração ou despreparo. Olha, eu estou achando você... Ai! Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Diante do que você assistiu, você também concorda que o atendimento do comércio está deixando a desejar? Você teve também uma experiência assim? Conhece alguém que teve uma experiência assim? Por isso a nossa pergunta já está aí para você poder opinar, interagir com a gente. Atendimento no comércio está deixando a desejar porque é má vontade, despreparo ou efeito da baixa remuneração? Você pode dar sua opinião a partir de agora pelo nosso telefone, que vai aparecer um número aí para você. Também você pode entrar via Skype para dar sua opinião e também pelas redes sociais. E nós recebemos aqui para nos ajudar no programa de hoje o nosso convidado, o empresário e palestrante André Ortiz. Tudo bem, André? Tudo otimamente bem. Tá certo. Vamos contar com a sua ajuda aqui, com algumas dicas e para a gente tentar entender toda essa situação que chega ao ponto de agressões não só verbais como físicas, né? Pois é, isso é uma coisa que hoje, na era da concorrência, da hipercompetição, a gente deve entender que preço, qualidade e prazo não é mais vantagem, e sim prestação de serviço. Tá certo. Inclusive, o André Ortiz está aqui na mesa, livros, um monte de coisa que ele tem para falar aqui, doutorado que ele fez nos Estados Unidos, não é isso? E também vai dar muitas dicas aqui para quem quer melhorar, né? Essa é a nossa missão. Tá certo. Pastor Guilherme nos acompanha aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Bispo Edgar. Boa noite a todos. Você vai poder participar pelas redes sociais. Durante o programa, nós vamos lendo aqui a sua opinião. Fala que eu te escuto lá no Facebook, a página oficial. Deixe o seu comentário e opine, porque o debate aqui é seu. Eu já vou conversar pelo Skype com a Andréia Reis, que ela é coach e pedagoga e fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos, boa noite, Príncipe Edgar. Estava aí ouvindo, né, e vendo, assistindo, acho realmente lamentável, né, essa situação. Mas, para mim, retrata exatamente o que está acontecendo com a sociedade brasileira hoje. Uma sociedade descrente, uma sociedade despreparada, uma sociedade que quer coisas, mas não sabe dizer como quer, uma sociedade perdida, que não consegue se alocar no mercado de trabalho e que busca se encaixar por uma fuga imensa de falta de oportunidade.
Então, realmente é lamentável ver cenas como essa e saber que nós vivemos isso no cotidiano, né? E quando a gente fala Eu faço uma pergunta para você. Diante da pergunta que a gente colocou, você ficaria com alguma das 3 alternativas? Eu penso bastante, né? Estava pensando, que se eu pensar pela carreira e hoje de 20 milhões de desempregados, eu não justificaria, mas eu colocaria o despreparo que gera a má vontade. Então, eu ficaria com 2, né? Tá o bom, despreparo então. é o gerador de má vontade. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Tá certo, obrigada Tudo pela de bom. participação. Tchau. Obrigada, tchau. Pagar mais para ter melhor atendimento. Alguns consumidores fariam isso. Veja só. Diz aí, o brasileiro é um povo simpático, ou não é? Meu filho, brasileiro é nota 10, na média. O brasileiro é carismático. Brasileiro é feliz, é sorriso, é sorridente. Nós somos, né? O brasileiro, ele acolhe todo mundo, ele tem aquele sorriso aberto, aquela disposição para conversar. Por incrível que pareça, as pesquisas não confirmam essa fama de simpatia. Tanto é que o brasileiro estaria disposto a pagar mais por um produto ou por um serviço só para ser bem atendido. É muita coisa. Eu pagaria. Prefiro um bom atendimento do que você olhar e a pessoa estiver com cara fechada, sempre emburrada. Dá prazer em comprar. Um outro estudo sobre o tema surpreendeu. O Brasil ficou em penúltimo lugar no quesito simpatia, pelo menos dos vendedores. Só perdeu para o Japão. Ainda há muito para aprender com os irlandeses que lideram o ranking com 100% dos atendimentos iniciados com um largo sorriso. Os principais entendidos da arte de atender no mundo afirmam que chega a custar 6 vezes mais caro ganhar um novo cliente do que manter os atuais. E mais, 70% desistem do negócio simplesmente pela maneira como são recebidos. Porque tem hora que chega em cada lugar que eles atendem muito mal. Além de perder dinheiro, o prejuízo vai além. 80% dos clientes continuam se irritando pela insistência em ter um problema resolvido. Aquele passa e repassa até que alguém finalmente tenha o poder de decisão, sabe? E o pior, muitos deles são fortes influenciadores nas redes sociais. Podem promover ou acabar com a reputação de uma empresa. Basta um clique. Porque se você chega e é mal atendido, a pessoa não te dá atenção, você vira as costas e procura quem te dê a atenção que você merece. Esse é o desafio para quem treina os que estão na linha de frente de qualquer negócio. É desafiador porque o nosso colaborador ele chega cru. E o cliente esquenta rapidinho, viu? Um cliente mais exigente, ele quer um atendimento diferenciado. Então, o vendedor ele tem que estar pronto, sempre com um sorriso no rosto, deixar os problemas em casa e vir trabalhar de coração aberto e mente vazia. Atender como eu gostaria de ser atendida, né? A gente tem que estar, né? Tem que estar feliz para tudo, a gente tem que gostar do que faz, né? Gostou do que faz, a gente vai longe. Boa noite, tudo bem? Eu percebo que o nosso comércio, ultimamente, ele não está prestando um bom atendimento, porque as pessoas que estão trabalhando no comércio, elas não estão trabalhando porque gostam, e sim para pagar as contas. E também não são pessoas qualificadas, não são pessoas que estão procurando se especializar para trabalhar no que está prestando o serviço. E isso é muito importante para cativar o cliente, para trazer o cliente para você, para ter um cliente feliz e fidelizado. Tá bom, então. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. Atendimento no comércio está deixando a desejar? Má vontade, efeito da baixa remuneração ou despreparo? Até agora, dos que votaram, 86% má vontade, 8% despreparo e 6% baixa remuneração. Entre você também aí na nossa enquete no Twitter e vote. Eu vou pedir para o pastor Guilherme conversar com a Ana Lu, que é designer de joias e fala lá do Rio de Janeiro. Ana Lu, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. E qual a sua opinião? Eu acredito que seja despreparo. Claro que tem má vontade, sim, entendeu? Tem baixa remuneração, mas despreparo é o principal fator. Por quê? O dono de um negócio, a pessoa que vai contratar
o funcionário, ele tem que fazer um bom treinamento. Pode ser para o garçom, para a vendedora da loja, para o cabeleireiro. Tem que oferecer um bom treinamento e ele tem que ser capaz de avaliar se aquele funcionário ele está apto a fazer o trabalho dele, entendeu? Tem que ser supervisionado sempre. E hoje em dia, com a internet, a gente tem a nossa opinião exposta a hora que a gente quiser. Se a gente vai num estabelecimento que não é legal, a gente vai no Google e bota, não fui bem atendido, não foi... Então, o estabelecimento acaba sendo prejudicado por isso. O dono tem que se preocupar, porque uma opinião negativa pode acabar com o negócio dele. Você entendeu? Faz isso quando você não é bem atendida num lugar, você vai lá deixar sua opinião? Faz. Com certeza eu faço e, inclusive, eu uso isso como... Eu quero frequentar um estabelecimento, eu vejo no Google o que estão falando, ou no TripAdvisor, se for um hotel, uma viagem. Eu sempre vejo a opinião das outras pessoas em relação àquele estabelecimento e não a propaganda, então, tá entendeu? Bom. Obrigado pela sua opinião, tá? Nada, obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Aqui pelo Facebook, você pode deixar também a sua opinião, como fez o Renato Rodrigues. Ele diz, boa noite. Despreparo e falta de educação. Quando possível, só compro pela internet. Cansei de ir em lojas e ser maltratado. E a Maria José, ela diz, infelizmente, o mau humor está reinando no comércio. Na maioria das vezes, o despreparo e a baixa remuneração. Lamentável, pois o bom humor com certeza venderia mais e todos ficariam felizes. Tá aí, nós fizemos, daqui a pouco vamos colocar para você assistir o Reclama que eu discuto, as pessoas nas ruas fazendo a sua reclamação aqui no programa Fala que eu discuto. Agora, André Ortiz, diante do que a gente está vendo, né, o que as pessoas estão falando, quais são as características que um cliente mais admira num vendedor? Certamente, honestidade, sinceridade, o bom humor e o preparo. Veja você, hoje não só no comércio offline, que é esse olho no olho, como também no online, todas as pessoas procuram hoje o quê? Solução imediata. Elas, conforme um termo em inglês chamado Z-Mode, que é o momento zero da compra, elas vão não só no Google, mas elas vão em todas as redes sociais. Você vê hoje todos os aplicativos como Uber, Airbnb, Netflix. Antes você tem o quê? Uma avaliação positiva ou negativa. E isso gera um momento zero da compra. Então hoje o que a gente espera de um vendedor, tanto offline quanto online? Ser verdadeiro. Essa pessoa ela tem que transmitir olho no olho que ela não está querendo empurrar. Mesmo ela tendo meta, ela tem que primeiro levantar as dores do cliente e resolver um problema dela. Por quê? Porque hoje não existe mais cliente consumidor bobo. Hoje nós sabemos exatamente, às vezes, muito mais do que um vendedor. Porque você já fez a lição de casa, você já estudou. Então, o mínimo que a gente espera de um vendedor e de um atendente é esse olho no olho. E muitas vezes, por incrível que pareça, há clientes que não são nossos. Você deve indicar, sim, para a concorrência. E isso acontecendo, muitas vezes, sabe o que acontece? O cliente vai, mas volta justamente e paga um pouco mais, porque você foi sincero, foi honesto e foi ético. Tá aí, fica a dica. E até algo que você falou agora, e que a pessoa conversou com o pastor Guilherme falou, eu também busco fazer isso. Até falo para minha esposa, antes de ir num restaurante, busca ver os reviews, né? De restaurante, de hotel, para você ter uma noção e não ir lá como antigamente, né? No escuro para descobrir e ter uma decepção, né? Nós vamos agora às ruas com o quadro Reclama que eu discuto. A simpatia do brasileiro foi colocada à prova quando uma pesquisa revelou que o atendimento no comércio por aqui não é dos melhores. Você já entrou numa loja e saiu decepcionado com o serviço? Você não está sozinho. As empresas hoje em dia, pelo menos nesse ramo do comércio que eu observo, não tem muito essa dedicação de prestar um bom atendimento. É muita quantidade e pouca qualidade. Eu costumo, na hora do almoço, bater perna, olhar nas lojas, e muitas dessas lojas de sapato, que é onde eu costumo parar mais, eu entro e fico andando por minutos, 10 minutos,
ninguém para perguntar, você pede uma informação, ninguém te dá atenção direito, não sabe se tem aquilo, se não tem, vai verificar, até de esquecer assim o pedido. Vou verificar para você se tem determinada numeração. E some, não volta mais, e daqui a pouco tá parado conversando. Então, chegou a sua hora de mandar um recado para esses vendedores. O que você falaria para eles? Que os vendedores têm que respeitar o consumidor, porque da mesma forma que a gente precisa do produto, eles precisam de cliente. Somos nós que movimentamos as lojas, que geramos o lucro e a gente merece respeito e consideração. O trabalho tem que ser prestado da melhor forma possível e não é o que acontece. Já fiquei esperando mais ou menos uns 20 minutos para ser atendido numa empresa, que eu estava com problema de telefonia celular. E fiquei na linha esperando durante 20 minutos até ser atendido. Olha, 20 minutos esperando, eu acredito que seja um exagero. Então, por favor, da próxima vez, menos tempo. E se caso vocês estiverem com algum problema, podem falar com o seu chefe, despreparo, estou descontente, o que a gente pode fazer? Eu sou uma pessoa que sofreu com isso. Telefonia celular, as pessoas atendem muito mal, telemarketing principalmente. Pessoal, telemarketing, vamos melhorar aí, né? Sem se acomodar. Daqui a pouco vão ter mais pessoas falando aqui no Reclama que eu te escuto. Eu vou conversar agora pelo Skype com Lisandro Frederico. Ele é vereador e defensor dos direitos do consumidor de Suzano, aqui em São Paulo. Tudo bem, Lisandro? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? Eu acho que a gente tem que qualificar tudo isso como despreparo, só que diferente do que foi apontado aí, acredito que não é despreparo só do funcionário, né, com relação a essas questões, e sim, na verdade, de todo o sistema. Se a gente avaliar tudo como funciona hoje, veja bem, eu sou vereador de uma cidade, né, autoridade constituída, que deveria cobrar do Poder Executivo o funcionamento de algumas entidades que têm convênio, por exemplo, como o PROCON da cidade, que fiscaliza o serviço de consumidor aí. Só que eu tenho dificuldade de fazer mudanças, porque a lei muitas vezes é cumprida, os próprios funcionários não sabem o que é. Para você ter ideia, eu fiscalizei alguns bancos aqui da nossa região e a gente observou umas irregularidades absurdas, com atendimento preferencial, com fila de atendimento que tem limite hoje, tem inclusive normativo nacional da FEBRABAN definindo isso. E quando a gente vai reivindicar esses direitos, às vezes o próprio funcionário do PROCON diz que não pode mexer com aquilo, e daí você, né, que não é o seu papel, tem que ir estudar, entender esta lei melhor, entender quem fiscaliza e cobrar para que o servidor cumpra aquilo que já era papel dele. Então eu acho que o despreparo é completo em todas essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, eu vi que o rapaz falou de empresas de telemarketing, né? O serviço de telemarketing hoje no Brasil está muito ruim, mas se você se aprofunda, e eu vim desse meio, né, você percebe a quantidade, o quão precário é o que a empresa oferece para esses serviços de telemarketing: baixo salário, uma baixa qualificação, uma estrutura de pressão muito forte, é aquela pressão para cortar despesas dentro da empresa, ao mesmo tempo que tem pressão para aumentar vendas. Então os funcionários ficam meio que pirados e começando a usar umas práticas questionáveis para fazer venda, para atender ligação, e derruba a ligação na cara do cliente. Então eu acho que é todo um sistema, e o principal lesionado em tudo isso é o consumidor, porque quando ele quer reivindicar o direito dele, as autarquias regulamentadoras não se manifestam, o PROCON tem dificuldade de abordar. Se você vai para a justiça, tem, né, filas e filas de processos para não reivindicar seus processos. Então, o que acontece? As empresas vivem hoje uma impunidade, e elas sabem disso, né, que hoje é difícil reclamar. E por ser difícil de reclamar, mostra um serviço de tão péssima qualidade como a gente vê hoje. Tá certo. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Obrigado, um abraço. Boa noite. Tchau. Conversa, por favor, Pastor Guilherme, com o Gabriel Freitas. Ele é gerente de loja e fala lá de BH, em Minas Gerais. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E você? Você é gerente de uma loja? Eu sou gerente de pizzaria. Então eu trabalho no comércio até 10 anos. Então, conta aí pra gente o outro lado da moeda aí. Qual a sua opinião sobre o tema? Você que trabalha com cliente. Minha opinião é que a maioria das vezes eu acho que as lojas são menos despreparadas que os próprios funcionários mesmo. A maioria das vezes, porque às vezes contratar um funcionário preparado, contrata uma pessoa sem experiência, com custo-benefício baixo,
Aí acaba dando no que dá, aí a maioria das vezes, né? Entendi. A má gestão mesmo. Então é o despreparo. É o despreparo mesmo. O Então tá bom. da empresa é pior do que o despreparo do funcionário, eu acho. Acho que reflete no funcionário, no caso. Então tá bom. Obrigado pela sua opinião, tá? Obrigado. Boa noite pra você. Boa noite. Aqui pelo Facebook, Bispo Edgar, o Alan Souza, ele diz assim: não acho que seja nenhuma dessas 3 opções, e sim a sobrecarga de trabalho. Ninguém é de ferro. Chega uma hora que esses funcionários acabam se exaltando e perdendo a razão. Se você quer deixar a sua opinião no nosso Facebook, é só digitar Fala que eu discuto, que vai aparecer a nossa página. Empresas de telefonia móvel são campeãs em reclamações. Vamos ver. Renata se assustou quando ligou para a Claro e ouviu do atendente as regras de um contrato que nunca foi comunicado. Não foi informado que com esse desconto que eles estavam me oferecendo, eu ficaria com uma fidelidade durante 1 ano. Ela descobriu que havia uma segunda fidelização na operadora. Quando ligou na Claro, ouviu uma resposta que jamais poderia esperar. Pedi a gravação para eles confirmarem que eu queria ouvir minha voz ali falando que eu queria esse upgrade. E eles falaram para mim que não era possível, porque para eles me fornecerem essa gravação, eu precisaria fornecer para eles o número do protocolo. Eu falei, como que eu vou fornecer o protocolo para vocês me darem a gravação, a comprovação de um negócio que eu não fiz? Quem é cliente da operadora sabe bem quais são os problemas. Quando você vê, já está cobrando uma coisa que antigamente tinha, quando você ligar, eles falam que você teria que ter entrado em contato para continuar um plano válido. Enfim, não fica tão claro regras, né, prazos. Eu acho que isso que me incomoda mais. De repente você se vê numa necessidade de fazer uma alteração de número, enfim, cancelar o contrato, e a gente sempre tem dificuldade. Não por acaso, em uma pesquisa de satisfação feita pela Anatel, no item Resolução do Pedido de Cancelamento, os consumidores deram para a Claro, em 2016, nota 5,5 numa escala de 0 a 10. O José Henrique se surpreendeu com a atitude da Claro ao contratar um plano de internet. Você tem um limite, quando você chega nesse limite, eles vão e cortam o seu pacote. Outras operadoras reduzem a velocidade, essa não. Corta o seu pacote e faz com que você compre um pacote extra para poder continuar usando. Cliente há 1 ano da Claro acumula problemas suficientes. A gente vai mudar de operadora logo logo. A intenção nossa é essa, mudar de operadora. Porque... Claro, não dá. Não, tá difícil. Acho que a falta de preparo e também da paciência das pessoas, cada vez menor a paciência, e também a falta de preparo, acho que as duas coisas andam juntas. Portanto, no que se refere ao tema de hoje, são duas coisas que ajudariam muito no atendimento final para com o cliente, entendeu? Tá aí. Agora, André Ortiz, você concorda com aquele dito já antigo, né, que o cliente sempre tem razão? Então, antigamente isso até era um fato que seria realidade, mas hoje, por causa de alguns poucos, essa premissa não pode ser mais verdadeira. Hoje, muitas empresas já com processos feitos de começo, meio e fim, esse processo até que nosso amigo vereador falou que falta em muitas empresas, não só privadas como públicas, que eu corroboro, eu comprovo, só que alguns clientes que agem de má fé fazem com que essa premissa caia. O cliente hoje só tem razão se você consegue comprovar que você tentou atendê-lo de maneira ética, de maneira séria, mas ao mesmo tempo que ele saiba até onde o direito dele vai. Então, hoje nós temos exemplos, não só em compras pela internet, nós temos hoje a maior empresa do mundo, a Amazon, que ela tem vários problemas de atendimento e hoje ela tem até a loja física, que é a Amazon Go nos Estados Unidos, que ela consegue atender um cliente
sem ter nenhum funcionário. Então eu louvo a Deus para que um dia isso chegue aqui. É que culturalmente hoje isso ainda não é possível no nosso país. Mas a resposta nua e crua por causa de alguns poucos, o cliente nem sempre tem razão. E isso o vendedor bem preparado, o empresário, o gestor e o atendente, ele sabe detectar. Aqueles clientes que sabem muitas vezes agir de má fé por alguma preferência e aqueles que são realmente clientes já, entre aspas, fiéis, mesmo a gente sabendo que um cliente fiel não existe. É nós, no papel de empresário, de vendedor, que temos que ser fiel a um cliente. Então, em resumo da ópera, não, nem sempre o cliente tem razão. Tá certo. E falando de quem entende também do direito do consumidor, vou falar agora pelo telefone com Celso Russomano, defensor do consumidor. Ele fala aqui de São Paulo. Tudo bem, Celso Russomano? Como vai, Bispo Edgar, Pastor Guilherme, André Ortiz? É um prazer muito grande estar falando com vocês e com todos os telespectadores do Fala Que Eu Te Escuto. O prazer é nosso. E aí, Celso, como é que você vê toda essa questão? Na verdade, falta um pouco de preparo. As empresas não têm sabido treinar os seus funcionários para receber e atender os seus clientes, que são os consumidores, e que são fidelizados à medida que você tem um bom atendimento. Agora, a lei é muito clara em relação a esse tipo de atitude e dá ao consumidor, quando ele é maltratado ou ele é agredido, o direito de entrar na justiça e buscar suas perdas e danos. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive no artigo 34, é muito claro dizendo que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Isso está no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor e significa exatamente o seguinte: se o vendedor, se o preposto, mesmo que seja autônomo, não faz um bom atendimento, o consumidor pode buscar na justiça os seus direitos e fazer com que o prestador de serviço pague uma indenização. Fiz isso agora recentemente viajando para fora do Brasil, fui mal atendido por um despachante numa empresa chamada Copa, que é uma empresa internacional. Entrei com uma ação aqui no Brasil e eles pagaram uma indenização para mim por conta do mau atendimento de um funcionário, de um preposto. E olha que eu estava fora do país, mas como eu tinha comprado a passagem aqui no Brasil, estava valendo a prestação de serviço que se iniciava no Brasil para outro país. Então, é importante, né, Celso, desculpa. Oi. Dentro do que você está falando, é importante a pessoa exercer o direito dela, né? Porque tem muita gente que, diante de situações, vai falar, vou deixar para lá, não vai dar em nada. Aí não resolve, né? Não resolve, Bispo Edgar. Pelo contrário, as pessoas têm que buscar os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, mesmo que a pessoa forneça produto, também fornece uma prestação de serviço quando faz atendimento ao consumidor, para vender esse produto. Quando ele erra, independentemente da existência de culpa, ele responde pelos danos causados ao consumidor. Então, o consumidor deve sim buscar os seus direitos, deve reclamar inclusive nas redes sociais, porque só assim haverá melhoria no atendimento dos prestadores de serviço e fornecedores. Tá certo. Celso Russomano, muito obrigado pela sua participação, tá? Forte abraço. Um grande abraço, Bispo Edgar. Tchau. Temos mais reclamações no quadro Reclama Que Eu Te Escuto. Geralmente a gente entra na loja, os vendedores vêm todo em cima, lógico que a gente sabe que é a situação, né? Todo mundo quer vender, mas a gente tem que ter o tempo para a gente olhar e eles falarem, olha, estamos aqui se precisar de alguma coisa. Então, manda aí o seu recado para os vendedores. Vendedores, a gente vai chamar vocês se nós precisarmos. Então, deixa a gente olhar tudo primeiro e depois a gente te chama se precisarmos. Eu gosto muito de andar de skate, aí eu tava com roupa de skate. Então, acho que a moça pensou que eu não ia comprar nada. Então, ela nem deu atenção para mim.
Na verdade, eu ia comprar um som e era à vista. Oi, vendedora, eu não sei o seu nome, mas naquele dia você perdeu uma venda enorme, porque eu ia comprar à vista e eu tinha dinheiro, não é a minha aparência, que o modo que eu estava vestida, que eu não tinha dinheiro. O Brasil está passando por uma crise e o pessoal não está querendo te atender com aquela boa vontade que nem antes. A pessoa meio que me esnobou, porque eu falei, eu estou dando só uma olhada, e meio que não quis me atender legal. Hoje eu trabalho com vendas, né, e hoje eu faço um atendimento totalmente diferenciado, né. Tento buscar ao máximo atender a pessoa da melhor forma, do jeito que eu gostaria de ser atendido. Tá aí, muita gente deixa se ver pelas aparências, né? O outro pode estar lá todo bem vestido e não tem um centavo no bolso. E a outra pessoa está ali vestida, acabou de sair do trabalho, mais humilde e tem o dinheiro para comprar, né? Eu quero colocar para você agora essa matéria que faz essa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ver. Priscila teve que se esforçar para trocar essas cintas modeladoras. Queria um número maior, mas mesmo sendo um presente, a vendedora exigiu a nota fiscal. E aí ela falou assim, você tem nota fiscal? Eu falei, não tenho. Então, procure os seus direitos. Eu falei, então tá bom. Eu vou mesmo recorrer a outros meios. Priscila fez uma denúncia num site de reclamações. Esperou 30 dias, mas no final teve as peças trocadas. Dificuldade que os consumidores enfrentam por todo o país. Para a Roseli, a confusão foi tanta que ela desistiu do presente que ganhou do marido. Quando foi trocar a peça, descobriu que só poderia substituí-la por outra na promoção. Aí eu fiquei bastante irritada e aí me virei para ir embora. A restrição não foi esclarecida antecipadamente, o que, segundo os órgãos de defesa do consumidor, é ilegal. Por lei, nas compras em loja física, não há obrigação de troca, a não ser que a mercadoria esteja com um defeito. Por isso, o consumidor precisa prestar atenção na política de cada estabelecimento. Neste aqui, é muito fácil trocar ou até devolver um produto. Vale tudo para agradar a freguesia. A nossa intenção é que o cliente seja satisfeito, para que ele seja bem atendido, assim como na hora da compra e na hora da troca, o atendimento seja igual. Como nessa loja, a satisfação do consumidor é prioridade em um dos maiores mercados do mundo. Ruas lotadas, comércio movimentado e lojistas que fazem de tudo para agradar o freguês. É um bom resumo da situação do varejo nos Estados Unidos. Aqui, o comércio movimenta 2/3 da economia e os lojistas sabem que um comprador satisfeito acaba voltando. Não existe lei no país que obrigue o comerciante a trocar produtos, menos ainda a devolver dinheiro aos consumidores que não querem mais a mercadoria. Mas as lojas preferem devolver o valor gasto do que perder o cliente. Será que aqui é assim tão fácil trocar ou até devolver uma mercadoria, como dizem? Eu vou testar. Escolhi uma caixa de cosméticos como se fosse um presente. Dei uma volta na loja e devolvi o produto em segundos. E o dinheiro foi creditado de volta no cartão. A facilidade em desistir da compra encanta os brasileiros acostumados com burocracias e várias exigências dos lojistas. Esta carioca devolveu uma lente de máquina fotográfica e se surpreendeu com a experiência. Te perguntaram nem por que você estava devolvendo? Absolutamente. Eu quis explicar. Eles não quiseram nem... Não, o que a senhora quer? É trocar? É trocar. Ah, que ótimo, tudo bem. Eu troquei tranquilamente, não teve o menor problema. Com tantas lojas competindo pela mesma freguesia, ninguém tem coragem de negar essa gentileza aos clientes. Olá, boa noite. Meu nome é Jarciária, moro no Rio de Janeiro. Vim aqui falar da minha insatisfação pelos atendimentos no comércio, pela má vontade, né, dos funcionários no atendimento ao cliente. Então, pelo que eu percebo, muitos vêm trabalhar por trabalhar e não por amor. Eu acho que quando você escolhe uma profissão, você tem que escolher por amor. Aí sim, você vai trabalhar com prazer. Tá aí. Agora, André, vamos aqui dar algumas dicas, né? Para o vendedor, a pessoa que trabalha com o público, qual a maneira dela cativar, dela ver as suas vendas crescerem? A gente viu aí vários exemplos negativos.
que ela pode fazer? Então, acho que agora eu corroboro com a Jarciara, que acabou de... Acho que ela foi na ferida, né? O que eu vejo hoje pela minha experiência, eu já estou há 15 anos dando treinamento, viajando o Brasil e fora dele sobre atendimento e vendas. O que eu percebo, a maioria dos profissionais que não dão certo em vendas e atendimento é porque eles só estão pelo dinheiro. E, na verdade, parece uma coisa óbvia, mas você tem que estar pelo relacionamento. Primeiro vem o seu objetivo, depois vem a consequência da meta batida. Eu sempre equalizo em 4 As. Tudo começa com o gestor, com o empresário. Se o empresário não gosta de gente, como que ele vai conseguir montar uma equipe que goste? Então, vejam vocês, tem um provérbio indiano que fala-se o seguinte, que é preferível ter um leão regendo ovelhas do que uma ovelha regendo leões. Então, o que eu vejo? Várias ovelhas, donas de lojas, empresas, indústrias, etc., só que o cara não passa de uma ovelha e ele tem leões. Esses leões, eu faço a junção hoje das 3 respostas, tanto má vontade, quanto despreparo, quanto a terceira que minha memória me traia. Que é a má remuneração. Não, junte essas 3 e tudo começa com o dono, com o gestor. Se você, dono, que está do outro lado da telinha agora, nos assistindo, se você não colocar na tua cabeça que a gente tem tudo para alcançar um top premium de atendimento, que a gente pode passar Estados Unidos, Europa, Oceania, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, primeiro A, eu equalizo as dicas em 4 As. O primeiro A, foque o primeiro A na sua abordagem. Abordagem é o primeiro contato, é o que fica, tanto visual quanto offline. Segundo A, sua apresentação. Antes de você ser visto, antes de você falar, você é visto. Então, como é que está seu site, seu cartão de visita, seu marketing pessoal, seu catálogo, as suas redes sociais? Terceiro A, o A de atendimento em si. Então, agora, Bispo Edgar, chegou o momento do quê? De você superar objeções, de você apresentar características, benefícios e vantagens. E o último A, esse A derradeiro de agradecimento. O que é o agradecimento? É o pós-venda. Pós-venda nada mais é do que a pré-venda de uma próxima venda. Então, hoje, o gestor, o empresário, o vendedor, primeira coisa, você não é isso que você acha que é, você é psicólogo. Você tem que entender de gente. E entender de gente é como a Jarciara acabou de falar. Você tem que trabalhar com #coração. Você tem que ter o que eu sempre brinco, que é um dos movimentos que eu mais levo para o Brasil e fora dele, que é o movimento que se transformou no maior movimento hoje de atendimento ao cliente do Brasil, que é o BZ, que é o brilho no zóio. Se você não tivesse brilho no zóio, de maneira, esse acrônimo divertido, que se transformou na minha tese de doutorado nos Estados Unidos, que lá é Brightening Zone, zona do brilho, você não vai fazer ninguém brilhar. Tá certo. Agora, você vai dar um curso, uma palestra, né? Vai ser quando? Exatamente. A palestra que eu vou dar vai ser exatamente dia 5 de maio. Na verdade, é um curso fechado. Não sei se até o cameraman consegue fechar aqui. Consegue, você é fera. Esse curso chamado A Arte de Falar em Público. Você consegue mais informações no andreortiz.com.br, que já pode aparecer aí no seu GC, aí na sua telinha. É um curso onde que eu vou lapidar poucos participantes, vêm do Brasil inteiro e fora dele também, a sua dicção, linguagem corporal, autoconfiança e principalmente a argumentação de ideias. Dia 5 de maio, vagas limitadas. Tá certo, tá aí. Fica as dicas, se quer se aperfeiçoar, crescer, tá aí diante de você. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloque aí, por favor. Então, ganhou disparado má vontade, 85%. 8% despreparo e 7% baixa remuneração. Isso aí é a opinião daqueles que votaram na nossa enquete. Das 3 opções que a gente deu, eu penso que é um misto delas, né? Que nem foi colocado aqui, né? Muitas vezes é a má vontade de dar um bom atendimento, talvez a pessoa é despreparada. Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias, a gente foi em um lugar. A pessoa estava começando, não tinha muita experiência, mas ela foi tão atenciosa que a gente relevou a inexperiência, né? Te conquistou, né? Sim, até a gente falou assim, a gente vê que ele é inexperiente, mas tem boa vontade, está preocupado, falou que acabou de começar nesse emprego. Inclusive, eu gosto sempre de citar um exemplo do Circo du Soleil.
Hoje, quando o Cirque du Soleil ele vem para o Brasil, você paga de R$300 a R$1.200 para assistir o Cirque du Soleil. Interessante que aquele circo do nosso bairro, que você paga R$8,90, que às vezes vem aquela pipoca murcha sem sal, você paga R$8,90 em um circo e R$1.200 em outro. E os dois são circos. Então, o diferencial realmente competitivo é o espírito de equipe, é o encantamento, é o atendimento, mas principalmente fazer o cliente voltar e indicar outro. E muitas vezes ela vai nesse barato, sai reclamando e vai no caro, ainda sai indicando para outros, né? Sai satisfeita, né? Tira foto, coloca no Facebook, etc. Tá certo. Eu quero convidar você agora a participar daquele momento especial que sempre realizamos aqui no programa Fala Que Eu Discuto. Um momento de usarmos a fé, formarmos aquela corrente positiva e juntos falarmos com Deus. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe aí perto do seu televisor. Mal não vai te fazer, eu tenho certeza que vai te fazer bem. É momento de oração. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado. Meu Deus e meu Pai, unimos a nossa fé nessa madrugada com cada uma dessas pessoas, para buscar do teu poder, da tua ajuda. Aqui não está em questão religião, aqui não está em questão merecimento de nada, porque merecer ninguém merece, mas a fé no teu nome, a fé na tua palavra, no que o Senhor promete, nos dá o direito de termos a tua resposta. E eu te peço, meu Deus, visita esta pessoa nesse leito de dor, venha restaurar a saúde desta criatura, venha fazer o que só o teu poder ele pode fazer, junto com essa mãe que está de joelhos diante desse aparelho televisor, que só consegue chorar. Venha agir na vida desse filho, esse filho que está perdido nas drogas, esse filho que essa mãe já não sabe mais o que fazer, mais tempo passa, pior ele se encontra, mas pela ação do teu poder, que haja uma mudança, que algo aconteça dentro dele. Meu Senhor, venha ouvir essa esposa que pede a mudança no seu casamento, a paz no seu lar. Venha responder esse homem que já não aguenta mais essa situação de humilhação devido ao desemprego, às dívidas. Dá a saída, com a tua luz ilumina a esta pessoa e os seus caminhos. Várias pessoas, meu Deus, se comunicaram aqui conosco, desabafando, contando os seus problemas, deixando o seu nome, o nome de um familiar. Responda a cada uma delas, que ao término desta oração haja também o término desta depressão, dessa angústia, desta insônia, e que esta pessoa possa dormir, possa descansar, que aonde ela estiver, em casa, trabalhando nesta madrugada, que a tua paz a partir de agora seja notória dentro desta pessoa e que a água que ela preparou tenha as tuas virtudes e poder, e quando ela beber com fé, que seja, meu Deus, a tua vida chegando a ela. É o que nós te pedimos e certos da tua resposta, é o que desde já nós te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que pôde preparar o seu copo com água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador.
Sinceramente, você não percebe algo bom aí dentro de você, uma tranquilidade, uma paz? Isso é um pequeno sinal de algo grande, forte, que Deus quer fazer na sua vida. Agora você precisa se permitir ao novo, deixar o preconceito de lado. Ah, mas a minha religião, deixa isso de lado. Você é mais importante do que a sua religião. E nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando da fé. A fé usada de maneira consciente, inteligente, como Deus orienta, faz a pessoa vencer qualquer situação. E essa é a nossa proposta aqui. Você que tem enfrentado tantos problemas na sua vida amorosa, no seu relacionamento, no seu casamento, você que essa área da sua vida é uma área que só de falar você já não gosta, porque você já sofreu tanto, tem como mudar isso. O dia de hoje, quinta-feira, é o dia que realizamos a terapia do amor. Tanto para pessoas que estão no relacionamento, como pessoas também que estão sozinhas, solteiros. E você tem a oportunidade. Só você entrar no site terapiadoamor.tv, você vai saber da localidade mais perto aí da onde você mora. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários nessa quinta-feira. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, 8 horas da noite. O endereço é esse que está aí no seu televisor. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Ajudou bastante. Muito obrigado, tá? Eu agradeço, contem sempre comigo. Tá, joia. Vamos marcar outra oportunidade. Conte comigo. Pastor Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Bispo Edgar. Boa noite a todos. Nós ficamos por aqui e amanhã vamos estar de volta com um tema bem interessante e contamos mais uma vez com a sua audiência e com a sua participação. Até lá.